Oi gente, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. E hoje eu resolvi trazer um conteúdo diferente, respondendo uma pergunta que sempre me fazem, tanto lá no meu Instagram quanto aqui nos vídeos do YouTube. Quais são ou foram as minhas maiores dificuldades na escrita dos meus livros, na hora que eu estava escrevendo meus livros, que atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, já tenho 20 livros escritos. Então eu já tenho bastante experiência com a escrita, então vou compartilhar um pouquinho de quais foram as maiores dificuldades que eu enfrentei nesse processo e como que eu resolvi essas questões também. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, quais são as maiores dificuldades que eu enfrentei na minha vida de escritora aí, escrevendo esses 20 livros que eu já tenho escritos? E confesso que eu passei por 3 dificuldades que são muito comuns, assim. São 3 coisas que eu vou falar pra vocês que eu tive que enfrentar, principalmente. Tirando uma coisinha ou outra que deve ter acontecido, mas dessas 3 são as que foram mais fortes pra mim. Então vou te falar 3 dificuldades que eu enfrentei e como eu solucionei cada uma delas, beleza? Então vamos lá. Primeira dificuldade que eu enfrentei, vou começar com a mais comunzona de todas, que eu acho que todo mundo passa por isso, que é o tal do bloqueio criativo. Eu acho que todo mundo tem um bloqueio criativo na vida, pelo menos quando tenta escrever, principalmente porque a maior parte das pessoas faz como? Tem uma ideia, senta, sai escrevendo e acha que é assim que se escreve um livro. Simples e puramente é isso, entendeu? E aí a gente não conhece no início, quando a gente está escrevendo nosso primeiro livro, que existem técnicas, que existem estruturas, que existem estratégias que a gente tem que usar para conseguir escrever, desenvolver o livro com facilidade e colocar as ideias no papel da forma certa. Então, como no início eu não sabia, só lá depois do 8º livro que eu fui escrevendo, que eu comecei a desenvolver as técnicas de escrita que hoje eu ensino no meu treinamento, tanto que acelera o processo, que eu tenho alunos que entraram no treinamento tipo 10 anos, não conseguia terminar o livro, há 10 anos travado, terminaram o livro em 2 semanas, em 3 semanas, em menos de um mês terminou de escrever o livro inteiro. Então o negócio realmente funciona, é muito potente, porque isso aqui é o que me destravou meus bloqueios criativos, principalmente foi isso. Foi quando eu comecei a usar as técnicas de escrita, principalmente a estruturação acelerada e o estilo turbinado de escrita. São os 2 fundamentos assim da minha metodologia de escrita. Quando eu comecei a usar as técnicas de escrita, quando eu comecei a entender qual é a forma certa de começar um capítulo, de finalizar um capítulo, os gatilhos mentais, de como descrever uma cena, como descrever um personagem, como desenvolver os conflitos. Tem várias outras técnicas de diálogos, de estruturação de capítulos e muito mais que eu não tinha a menor noção. Então eu travava justamente por isso. O bloqueio criativo ele vem justamente porque chega um ponto que você não sabe o que fazer. E aí fica você encarando a tela em branco sem saber o que fazer, simples assim. Então não é pela falta de ideias, é pela falta de saber como colocar essas ideias no papel da forma certa. Esse era o meu problema e aí eu só consegui resolver isso quando eu comecei a usar as técnicas de escrita. Isso foi a grande solução para mim. Se quiser saber mais sobre o meu treinamento também, o link tá na descrição, você pode dar uma olhadinha se tá com alguma turma aberta nesse momento ou não, é só entrar na lista de espera. Agora uma segunda dificuldade que eu enfrentei bastante, enfrento até hoje, mas eu aprendi a lidar com isso, porque a questão do bloqueio criativo eu realmente nunca mais na minha vida tive um bloqueio criativo, sério. Hoje pra mim faz anos que eu não tenho nenhum bloqueio criativo e consigo escrever todo santo dia meu livro. Não importa se eu tô cansada, desmotivada, sem ideia, sem inspiração. Todo dia eu consigo escrever hoje. Benditas são as técnicas de escrita. Agora, a minha segunda dificuldade que eu enfrentei, que até hoje eu tenho que lidar com isso, é a falta de tempo para escrever. Então, falta de tempo para escrever, eu acho que no século 21 é uma coisa que todo mundo sofre com esse problema, né? Quando eu comecei a escrever, eu era criança, eu tava na escola. Só que eu não tinha só a escola como compromisso, eu tinha aula de 2 instrumentos, fazia 2 esportes, ia na igreja no fim de semana, então era assim, não tinha tempo para respirar. Então tinha que voltar da escola, tinha que estudar. Naquela época eu já achava que não tinha tempo. Hoje em dia, aí eu olho para trás e eu falo assim, criança inocente, né, não sabe de nada. E aí hoje eu aos 20 anos de idade, acabei de fazer 20 anos, então agora eu tenho faculdade, período integral,
Se eu reclamava de estudar só de manhã, agora eu estudo integral. É manhã, tarde e às vezes à noite. Faço live toda semana, produzo conteúdos, trabalho pra caramba aqui, dou suporte lá no meu treinamento, tenho um treinamento todo estruturado. Eu sou pessoa que tá ali na frente de tudo, dando suporte pros alunos. Eu faço coisas o tempo inteiro, trabalho 24 horas por dia, tá? E como que eu consigo escrever nos dias de hoje? Ainda vou na academia, faço um trilhão de coisas. Seria um caso pra não ter tempo de escrever, mas todo dia eu escrevo. Mas o que eu comecei a entender para resolver esse problema e conseguir manter constância na minha rotina de escrita? Comecei a perceber que se eu ficasse de fato esperando o dia mais perfeito do mundo, com as condições climáticas ideais, o momento onde eu estarei mais inspirada, eu não ia escrever nunca. E aí eu passava o quê? Semanas sem escrever nada. Então aí não estava dando certo. Eu comecei a colocar metas fáceis de cumprir por dia. Então hoje não tô com tempo, tenho 5 minutos para sentar ali e escrever uma palavra, então vou escrever uma palavra, sabe? Essa é a lógica, sentar e escrever um parágrafo, escrever meia página, escrever o que dá com o tempo que você tem. Se você começar a usar essa lógica, você nunca mais vai furar sua rotina de escrita, de verdade. É só você escrever o que dá com o tempo que você tem. Se hoje você não está com muito tempo para escrever, escreva apenas um parágrafo de 5 linhas. 5 linhas dá para escrever. Você escreve 5 linhas de texto de WhatsApp para um monte de gente ao longo do dia. Dá para escrever dentro do seu livro também. Então foi assim que eu solucionei esse problema aí da falta de tempo. Porque não é falta de tempo, é falta de priorizar a escrita, né? Quando você começa a entender isso, você vai mudar a sua vida. Porque você percebe que tudo que você faz ou deixa de fazer não é questão de ter tempo ou não, é questão de priorizar ou não. E se você não priorizar seu sonho, ele nunca vai se realizar, sinto te dizer isso. E agora a minha terceira dificuldade, que essa também é uma coisa que até hoje acontece, mas aí eu descobri as estratégias para dar uma resolvida nessa questão, né? Vai comentando aqui embaixo se você também se identifica com alguma dessas situações, mas essa terceira dificuldade é o seguinte: dar nome para personagem. Eu ainda passo por isso não foi uma coisa que se resolveu depois de 20 livros escritos, pelo contrário, quanto mais você vai escrevendo, mais personagens você vai querendo, você fala, caraca, que nome que eu dou agora, sabe? Então, tanto para nome de pessoa mesmo, quanto eu escrevo histórias de super-heróis, então gente dá nome de super-herói no século 21, onde a Marvel criou 500 heróis, é um negócio que eu vou te falar, tá? Agora, como que eu resolvi esse problema, essa enorme dificuldade de saber que nome que eu vou dar para esses personagens, né? Que isso aí realmente é uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas também tem esse problema. Duas coisas, tá? Vou dar uma dica sobre o nome fictício, como, por exemplo, dar nome para um local fictício, quando é um super-herói. Eu vou dar essas duas dicas diferentes, são duas estratégias diferentes para dar nome. Da pessoa normal, tipo Marina Blanc, meu nome, e o meu nome de super-heroína, por exemplo, ou um nome de uma cidade fictícia. Então são estratégias diferentes. Para dar nome de pessoa, o que eu comecei a fazer? De verdade, tá? Essa é a estratégia que eu tenho usado, tá funcionando. Tá, eu quero escrever um livro que se passa nos Estados Unidos. Aí o que você tem que fazer? Seu nome tem que estar condizendo com o local, senão você quer escrever uma história nos Estados Unidos onde a pessoa se chama Lara Silva. Faz todo sentido. Então, Gabriel Silva. Não vai dar certo. E aí você tem que ir lá, localização, Estados Unidos. Abre no Google lista de nomes femininos americanos. Aí vai aparecer lá Ashley, Amber, vai aparecer uns nomes assim, mais daquele local, né, da região. Aí eu sorteava um no dedo, pegava aquela lista sem nomes, falava assim, vamos ver um aí, sorteava esse. Aí pegava, aí agora a gente vai fazer a combinação, parte 2, sobrenomes americanos. Aí você pega aquela lista de 500 sobrenomes americanos, aí você vai lá, faz um sorteio e vai combinando o primeiro nome que você escolheu com o sobrenome que você vai escolher agora. E aí vem a parte fundamental da questão. Pesquise esse nome no Google para ver se não existe nenhum cidadão famoso com ele, porque acontece. E aí se você coloca no seu personagem o nome de uma pessoa que já é muito conhecida e tudo mais, pode correr uns riscos aí de processo. Então é uma coisa que a gente sempre tem que evitar. Se você achar um perfil aleatório com 500 seguidores no Instagram ou no Twitter, ignora, pode usar o seu nome. O negócio é só se a pessoa já tem uma página na Wikipedia, aí o negócio começa a ficar complicado. Mas isso aí é minha dica que eu tenho usado e tá funcionando super para fazer nomes próprios de personagens. Agora a questão dos nomes fictícios, né? Uma outra estratégia. Uma coisa que me ajudou muito foi uma ferramenta secreta que eu ensino lá no meu treinamento, que eu até disponibilizo para os alunos, mas ela cria nomes assim, randômicos, aleatórios, que ficam muito melhores do que qualquer nome que o ChatGPT já me deu. Porque o ChatGPT, ele, assim, acaba sugerindo coisas muito semelhantes para você e para um outro amigo lá do outro
lado do Brasil que pesquisar nomes de super-heróis, vai aparecer algo muito parecido. Eu já fiz alguns testes desse tipo, eu e outra pessoa pedindo, né, no prompt para ele gerar esses nomes, assim, crie nomes fictícios que não existem de um reino de fantasia, sei lá. Ele me dava uns nomes que até pareciam maneiros. Eu saía pesquisando eles no Google, tudo já existia. Tudo já tinha alguma coisa com aquele nome que já existia, ou era de um jogo de RPG, alguma coisa assim, já tinha. Então não confio mais nos nomes que o ChatGPT cria pra mim. E aí esse outro site, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas lá no meu treinamento eu indico ele é muito bom, porque ele não usa inteligência artificial, ele cria com um sistema próprio da ferramenta que, cara, isso daí é solução pra vida, tá? Meus alunos ficam doidos com esse site que eu indico lá. Realmente esqueci o nome dele agora, porque eu só fico com o link salvo nos meus favoritos, eu só abro ele direto. Mas enfim, depois dá uma olhadinha no treinamento aqui no link da descrição e entra na lista de espera se a turma não estiver aberta nesse momento. Mas isso foi uma coisa que me ajudou. E alguns nomes também desses de fantasia fictícios surgem aleatoriamente na minha cabeça, essa é a verdade. Tipo, um nome que eu gosto muito é a Golden Ray. Golden Ray é uma das minhas heroínas, assim, preferidas. O nome dela surgiu de forma muito aleatória na minha cabeça. E foi isso, ficou, e pra mim é um dos melhores até hoje. O Enguia Negra também surgiu bem aleatoriamente, eu não sei se eu tava assistindo alguma coisa que tinha esse nome de enguia, sei lá, e aí o personagem negro, eu falei Enguia Negra, pô, isso daí. E aí eu arrumei um sentido pra aquilo, mas enfim, essa coisa de dar nome realmente eu entendo, é um pouquinho complicada. Até porque vocês também tem que usar a mesma lógica do nome próprio, tem que pesquisar pra ver se já não existe alguma coisa com aquele nome no Google, porque senão pode correr risco de ser plágio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então basicamente essas foram as maiores dificuldades que eu enfrentei ou enfrento até hoje. É só realmente o bloqueio criativo que nunca mais me ocorreu. Então vocês também não precisam mais passar por isso, tá? O resto a gente tem que ir realmente lidando com isso, tem ferramentas pra isso. Mas comenta aqui se você se identificou com alguma dessas dificuldades que eu também enfrentei e tudo mais. Compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos.